Olá, meu nome é Thalita, eu sou mestre em Nanociência e Nanobiotecnologia e faço doutorado na mesma área, sendo orientada pelo Dr. Luciano Paulino. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Utilização de Planejamento Composto Central para Otimização de Hidrogéis com base na avaliação da taxa de entumecimento. Bom, o planejamento composto central é uma metodologia que utiliza condições experimentais que são dadas pela combinação dos pontos das variáveis a serem estudadas. No caso desse trabalho, as variáveis foram os polímeros que foram utilizados. Esses polímeros, eles formam então hidrogéis, que são redes poliméricas tridimensionais que têm a capacidade de absorver fluidos em geral. Essa capacidade de absorver fluidos ela é conhecida como entumecimento. Portanto, o objetivo desse estudo vai avaliar a taxa de entumecimento dos hidrogéis produzidos utilizando o planejamento composto central. Para tanto, foram selecionados 3 polímeros, o alginato de sódio, carboximetilcelulose e a gelatina. Esses polímeros foram misturados na proporção de 1 para 1 para 1, volume, 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 e as suas concentrações iniciais foram determinadas pelo software Chemoface utilizando o planejamento composto central. Após serem misturados, os hidrogéis foram então desenformados e reticulados utilizando cloreto de cálcio 2% durante 5 minutos. Após esse período, os hidrogéis foram gentilmente secos e pesados, fornecendo o peso inicial. Então, eles foram adicionados a tampão fosfato salino ou a meio de ígua modificado por Dubeco, em experimentos separados, e colocados em estufa até 37 graus Celsius durante 72 horas. Após esse período, os hidrogéis foram novamente gentilmente secos em papel e pesados, fornecendo um peso final. Para o cálculo da taxa de entumecimento, foi utilizada a fórmula taxa de entumecimento é igual a peso final menos o peso inicial sobre o peso inicial multiplicado por 100. Nos resultados, é possível observar na primeira imagem o planejamento oferecido pelo software Chemoface, onde foram realizados 3 pontos centrais que foram repetidos, e no total foram oferecidas 17 combinações, ou 17 misturas entre esses hidrogéis, variando a sua concentração inicial. Todos os experimentos foram realizados em quadruplicata, e foi possível observar que o fator que teve uma diferença estatística dentre todos eles foi a concentração de aginato, significando que tanto a gelatina quanto a carboximetilcelulose não tiveram influência na taxa de entumecimento desses hidrogéis quando comparados à concentração de aginato. Já na tabela, é possível observar a taxa de entumecimento em porcentagem desses hidrogéis após 72 horas, tanto para PBS quanto para DMEM. Para PBS, o hidrogel que teve a maior taxa de entumecimento foi a mistura 6, com 36,33% de entumecimento ao longo das 72 horas, e para DMEM, o hidrogel que teve a maior taxa de entumecimento após as 72 horas foi o hidrogel número 14. Também foi possível observar que os hidrogéis que foram entumecidos em PBS tiveram uma maior taxa de entumecimento do que os hidrogéis entumecidos em meio DMEM. E, ademais, algumas misturas, como principalmente a mistura 13, tiveram uma alta taxa de degradação, sem demonstrar entumecimento durante o período estudado. Por fim, pode-se concluir que a formulação e a solução a quais os hidrogéis são expostos são fatores importantes que influenciam o seu comportamento em ambientes que mimetizam condições de cultivo celular, como, por exemplo, o meio DMEM utilizado. Gostaria de agradecer às agências de fomento e a atenção de todos. Muito obrigada.